Fala pessoal, e aí, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Benites, eu sou fotógrafo, moro aqui em Nova York e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a Leica Q2, né? Que é a câmera que eu fiz o unboxing alguns vídeos atrás, que se você quiser ver o unboxing é só clicar aqui em cima, eu vou deixar o card para vocês. E eu recebi algumas perguntas no Instagram e nos comentários daquele vídeo também, de algumas pessoas me pedindo, na verdade, para falar um pouquinho mais sobre a câmera, né? Se vale a pena, se não vale, falar um pouquinho mais das funções da câmera mais profundamente. Então, eu tô aqui para falar para vocês, falar um pouquinho das funções e dar a minha opinião também, dizer que se vale ou se não vale a pena. Então, se você quiser saber um pouquinho mais dessa câmera, é só ficar ligadinho aí. Então, eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho das funções da câmera, o que é a câmera, né? E aí eu vou falar dos pontos positivos e no final eu vou falar dos pontos que não são tão positivos assim. A Leica Q2, né, é a segunda versão de uma câmera compacta da Leica, de lente fixa com um sensor full frame, né? A Leica Q2, né, é a segunda versão, né, a atualização da Q, que foi lançada em março de 2019, né? De março de 2019 para cá, houveram várias mudanças no firmware da câmera, né? Então, as funções da câmera mudaram bastante. Então, se vocês, por exemplo, forem pesquisar reviews, né, dessa câmera aqui no YouTube, vocês vão descobrir, vocês vão ver várias pessoas falando de algumas coisas que a câmera não faz, né? Mas esses vídeos, a maioria deles, os que foram gravados no ano passado, estão desatualizados nesse sentido, porque a Leica disponibilizou recentemente a atualização do firmware, que inclusive foi agora no começo desse ano, de 2020, que trouxe para a câmera várias funções que ela não tinha, né? Então isso que é bacana de câmera digital ou de qualquer aparelho eletrônico, né, de hoje em dia, porque você consegue atualizar, né, trazer funções novas e melhorias para um equipamento que você já tem sem precisar comprar um equipamento novo. Então isso é muito legal. Mas enfim, eu vou começar aqui falando das funções da câmera, dos pontos positivos, e aí no final eu vou falar dos pontos que eu acho que não são tão positivos assim, né? Então a Leica Q2, ela é uma câmera compacta, bem pequena, que tem lente fixa, né, que é uma Summilux de abertura 1.7, ela é uma lente de 28mm, né, então ela é um pouco mais aberta, né, e a câmera tem um sensor full frame de 47 megapixels, então imagina, né, ela é praticamente um canhão, né, num tamanho bem reduzido, que é bem prático, que é bem legal, que faz essa câmera ser tão incrível, né, que é o fato de que você tem tanta informação na imagem e qualidade na imagem, e uma câmera tão compacta e fácil de manusear. Então, mostrando para vocês aqui um pouquinho mais da câmera, a minha tá com um grip que eu adicionei, que eu comprei separado para deixar ela um pouco mais protegida também, né, de riscos e para ter um pouco mais, né, o manuseio dela ser um pouco mais fácil. Então ela não é assim, tá? Ela é bem menor que isso. Toda essa parte aqui que vocês estão vendo é adicional que eu coloquei na câmera e é bem difícil de tirar e pôr por conta da minha strap que tá por cima, então eu decidi deixar aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem ver como a câmera é de fato, é só ir lá no vídeo de unboxing que vocês vão ver. Então tá, é uma câmera bem simples aqui na parte de trás, né? A gente tem só 3 botões de controle aqui. Nós temos o play, o botão de função, que é personalizável, e o botão de menu. E aí do outro lado, a gente tem aqui os botões de rotação, né, de direcionamento, e a gente tem mais 2 botões aqui na parte de cima. Um desses botões é o botão de zoom digital, que eu vou falar um pouquinho mais a fundo já já, e o outro botão é o botão de ajuste do foco do EVF, que é o viewfinder eletrônico, né? Então você consegue ajustar o foco de acordo com a sua visão, né? Ou se você usa óculos, ou se você não usa, enfim, você consegue controlar isso. O que é bacana desse botão aqui do controle do foco também é que, por exemplo, você não corre o risco de apertar ele sem querer, de girar ele sem querer, porque ele fica quase que dentro aqui, né, da câmera. Para você conseguir usar esse botão, você tem que apertar e aí que ele vai saltar e você gira ele para ajustar o foco aqui do viewfinder eletrônico. E aí em cima a gente tem praticamente 3 botões, né? A gente tem aqui o anel, que você consegue controlar a velocidade do seu obturador, e você tem o botão de liga e desliga, de tirar foto, e aqui a gente tem 2 botões que são ajustáveis, né? São personalizáveis, então você consegue, se você gira, né, esse anel aqui, você tem controle de uma função, e se você aperta, você tem controle de outra função, né? E o que é bacana dessa câmera, por conta de que você tem um design bem minimalista, né? Você não tem muitos botões, então você consegue personalizar
vários desses botões aqui, o que é super legal. Então, por exemplo, se você apertar esse botão aqui de cima e segurar, ele vai te dar várias funções, e aí você consegue controlar todas essas funções. Eu tenho o costume de deixar, né, o anel aqui sem apertar o botão, para compensação da exposição. Então, por exemplo, se eu estou fotografando com a velocidade automática, eu consigo dizer para a câmera se eu quero que a foto fique mais clara ou mais escura, de uma forma super rápida. Se eu aperto esse botão e aí giro o anel, eu tenho acesso ao ISO, né, a sensibilidade do ISO, e aí o outro botão personalizável, eu geralmente deixo o balanço de branco, porque daí eu consigo controlar de uma forma mais rápida, e esses são os ajustes que eu mais uso. Então foram as escolhas que eu fiz aqui para colocar nos botões personalizáveis. Mas você tem uma infinidade de opções, você pode colocar o timer, você pode colocar a compensação da exposição, enfim. Você consegue ter acesso a todos os controles da câmera aqui através desses dois botões. E aí na própria lente você consegue controlar a abertura, né, manualmente aqui nesse anel. E o que é mais legal que essa câmera tem é que você tem a opção de macro. Então se você girar esse anel aqui de cima para a função macro, você tem acesso, né, à função macro. Então você consegue fotografar elementos com uma distância bem menor, o que é bem legal. Não é algo que eu uso muito, mas é bacana saber que está ali quando você precisa, né? Por ser uma câmera compacta e de lente fixa, é bacana ter essa função extra, né? E aí você também consegue fazer o foco manual. Você só destrava aqui através desse botãozinho no anel do foco, você destrava e aí você pode girar e fazer o foco manual. Se você quiser travar ele de novo, é só voltar ele para a posição inicial, segurando o botãozinho ali, ele trava e aí fica no foco automático. Aqui na ponta, né, a gente tem o parasol clássico da Leica Q, que é esse parasol de metal, que você rosqueia ele e ele é super durável, né, não tem, se a câmera bater alguma coisa, isso aqui vai proteger bastante a lente. Então isso é algo bem legal, que eu sempre deixo aqui na câmera, não tiro, que eu acho super importante. E óbvio que ele ajuda também a controlar um pouco o flare, né? Eu particularmente gosto de flare, mas às vezes é importante que você tenha esse controle extra, né? Da parte física da câmera é praticamente isso. Não, aqui embaixo a gente tem a porta, né, do cartão, que é um cartão SD comum, um slot só. E aí o outro lado aqui a gente tem a bateria. Então você aperta essa chavinha aqui, a bateria vai pular e você dá um clique nela e você consegue tirar ela. Essa câmera, um dos pontos positivos dela, né, um dos muitos pontos positivos dessa câmera é que ela é a prova de poeira e a prova de splashes de água, né. Eu vi alguns reviews de pessoas com essa câmera na chuva e a câmera funcionou, né, normal, mas óbvio que eu não vou testar na chuva, mas assim, é bom saber que se você estiver na rua e de repente começar a chuviscar, ou se até chover mesmo, né, você sabe que a câmera não vai danificar, então isso é super legal. A gente chama, né, essa qualidade da câmera de weather sealed, então isso significa que você vai ter, ela é a prova de poeira, a prova de splash, mas ela também é a prova de temperaturas altas e baixas. Então com essa câmera você não corre o risco de, se de repente você está num lugar muito frio, a câmera desligar, ou se você está num lugar muito quente, como o Brasil, por exemplo, a câmera também não vai desligar, né? Muitas vezes isso acontece com várias câmeras, inclusive com Canon, já aconteceu comigo várias vezes. Se eu estou fotografando uma campanha, por exemplo, na praia, onde você está o dia inteiro ali no calor, de repente a câmera trava. Eu não, assim, desde que eu comprei essa câmera, eu não tive a oportunidade de usá-la muitas vezes, porque a gente acabou entrando em quarentena, né, logo depois. Eu comprei ela, eu tive a oportunidade de usar ela para um trabalho, só para 2 trabalhos, e é claro que não me deu ainda o embasamento que eu gostaria de ter para falar dos pontos negativos e dos pontos positivos dessa câmera, né? Essas aqui são as minhas primeiras impressões que eu tô passando pra vocês, mas de repente, depois que tudo voltar ao normal e eu usar mais essa câmera, se eu tiver outras coisas que eu gostaria de falar dessa câmera, eu vou atualizar esse vídeo aqui pra vocês. Então, não se preocupem, que assim que a gente voltar ao normal eu vou usar essa câmera para fazer tutoriais e eu vou falar um pouquinho mais para vocês se a minha opinião mudar com relação a algumas funções, né, dos pontos negativos ou positivos. Voltando a falar do sensor dessa câmera, que é um sensor full frame, né, ele é um sensor de 47 megapixels, então você tem muita informação de imagem. O ISO dela vai de 50 a 50 mil, então você tem essa liberdade para subir bastante o seu ISO, né? E teoricamente ela é uma câmera que seria incrível em situações de pouca luminosidade, mas eu não tenho propriedade para falar muito disso porque eu não uso o ISO muito alto, né? Eu geralmente chego no ISO 1600 ou 2000 no máximo, não só com essa câmera, mas com qualquer outra câmera. Eu costumo não subir muito o ISO,
então eu não tenho tanta propriedade para falar, mas eu sei que num sensor full frame com tantos megapixels, no geral essa é a conta, né? É que se você tem um sensor com muitos megapixels e o seu ISO sobe muito, as chances de você ter mais ruído são maiores, né? Então, o que eu ouvi de algumas pessoas é que eles acham, né? Essas pessoas acharam que a câmera tem muito ruído em comparação à primeira versão dela, que é a Q, né? Porque a Q tinha 24 megapixels, então com 24 megapixels mesmo, né? Num sensor full frame, você conseguia subir mais o ISO sem ter tanto ruído. E dizem que com essa câmera, tendo 47 megapixels, e se você subir o ISO muito, você consegue ver mais ruído, né? Eu, particularmente, não vejo esse problema. Pra mim não é um problema que afeta, porque eu não subo muito o ISO, né? Como eu disse, eu fico ali no máximo até 2000, e pra mim funciona sempre muito bem, porque eu gosto de fazer fotos com abertura 1.7, 2.2, então assim, eu tenho mais luz entrando na câmera, né? E uma coisa que é super legal da Leica no geral, é que a construção deles, a construção da lente, a construção do corpo da câmera é extremamente impecável. Essa câmera é toda de metal, né? Então ela tem mais proteção contra quedas, contra esbarrar, né? Enfim. E a lente é tão incrível, né? Que você pode chegar no 1.7, que é a abertura máxima, e você não tem problema de foco. Então, por exemplo, né, se a gente for fazer uma análise aqui, uma comparação entre essa lente e uma Sigma, né, que é uma lente bacana, mas é uma lente mais que não tem tanta qualidade quanto a Canon, por exemplo, teria, né? Então, quando você está fazendo a comparação, né, de uma foto da Leica com uma foto da Sigma, por exemplo, de uma Sigma Art de 1.4, de abertura 1.4, e você fotografa no 1.7 da Sigma, você pode perceber que o foco não está 100%, que ela não é tão sharp quanto essa lente, por exemplo, né? Você percebe que o foco da Sigma, ele deixa a desejar um pouquinho no contraste aqui e na definição. Já com a lente da Leica, mesmo que você esteja distante, do seu objeto ou da pessoa que você está fotografando, o foco ainda é extremamente sharp, você consegue, ele tem muita definição e realmente separação de onde está o foco e para onde não está o foco. Então isso é bem legal, porque você realmente percebe que a lente tem muita qualidade, né? E essa câmera tem o foco automático através de contraste, né? Então, assim, às vezes, dependendo da situação que você está fotografando, a câmera vai trabalhar um pouquinho mais para achar o foco, mas desde que tenha contraste, você vai sair super bem. Eu nunca tive problema nenhum. O único momento que eu tive problema com o foco dessa câmera, que não chegou a ser problema, foi quando eu estava fotografando em Paris. A gente estava fotografando à noite, sem luz, só com flash e andando, né? Eu estava em movimento e a modelo estava em movimento também, então a câmera ela sofreu um pouquinho para focar, mas mesmo assim eu diria que de 10 fotos que eu fiz, 8 estavam com o foco correto. Então, e para ser bem sincero, com a Sigma 35 ou a 24, por exemplo, de 10 fotos, 5 estão com o foco correto e 5 estão sem foco correto. Então, assim, na verdade não tem nem comparação entre Sigma e Leica, é assim, né? Com lentes da Canon, por exemplo, as lentes L, eu nunca tive problema nenhum, né? De 10 fotos, 9 ou 10 estão focadas, então eu acho que se eu for comparar essa lente com uma Canon L, eu diria que elas estão ali na mesma linha de qualidade, né? E uma coisa que é super, assim, única, né, da Leica, é que a qualidade das imagens, né, tanto da imagem estática quanto do vídeo, ela tem essa beleza, assim, que é até difícil de descrever, né? Ela tem uma definição tão bonita e tão cremosa, né, eu diria, que você consegue reconhecer uma foto de Leica fácil, né, por conta dessa diferença, assim, de qualidade. Você tem mais detalhe, você tem tanto mais detalhe na parte de que está fora de foco, na parte que está com foco, então isso é uma coisa, assim, muito única da Leica, né, essa qualidade da imagem que é tão bonita, assim, né, as cores são muito bonitas e o rendering, né, das cores da Leica, da imagem, são muito bonitas. E essa câmera faz vídeo em 4K também, que é algo muito legal. Ela faz vídeo em 4K, em 1080, né? 4K você tem 24 e 30 frames por segundo, e 1080 você chega até 120 frames por segundo. Então ela faz um slow motion super bonito também, e além de que ela tem uma versão em 4K que eles chamam de Cinematic 4K, que é onde você filma em 24 frames por segundo, e ela já tem
cores assim super bonitas, ela tem uma textura bem cinemática mesmo, eu diria, né? E é super bonito realmente. Outra coisa que é super legal dessa câmera, um dos pontos positivos, é que fisicamente, né, a velocidade do obturador vai até 1/2000, mas ela tem o obturador digital que vai até 1/40.000, então você consegue fazer fotos assim na luz do sol com abertura máxima de 1.7 para ter aquele fundo super desfocado, bonito, sem se preocupar com a velocidade do obturador, porque a velocidade chega a 1/40.000, ou seja, isso é muito rápido, na verdade digital, então a câmera o obturador nem se mexe, né, é totalmente digital, mas que é uma opção muito legal, né, para você conseguir ainda usar a sua abertura no máximo, no 1.7, para ter aquele fundo super bonito, sem precisar se preocupar com um filtro ND ou nada adicional para sua câmera, né, então isso é bem legal, se você está numa situação de muita luz. Tanto para o vídeo quanto para as fotos, ela tem estabilização de imagem ótica, então ela faz essa estabilização ótica tanto para o vídeo quanto para a foto, né? O que é bem legal para a foto, porque você consegue muitas vezes fotografar com velocidade do obturador mais lenta. Então, por exemplo, eu consigo chegar no 1/15, que é praticamente impossível com uma Canon normal, né? Na mão, sem tripé, sem borrar absolutamente nada, por conta de que ela tem a estabilização ótica. Então isso é super legal. Muitas vezes a gente ouve, né, falar de estabilização e pensa que é importante só para o vídeo, e é realmente muito importante para o vídeo, porque você consegue ter uma imagem mais com menos tremido, né, se você está filmando na mão, mas isso é super legal para foto também, porque você consegue ter mais controle, né, do seu obturador em velocidades mais lentas, segurando a câmera na mão sem borrar, né, sem tremer. Então isso é super legal também. Uma coisa que é super importante a gente falar sobre a Leica, né, que é um dos pontos positivos, vocês sabem que é uma lente fixa de 28mm, então ela é uma lente mais aberta, né? Só que porque a câmera tem 47 megapixels no sensor full frame, você tem muita informação de imagem, ela te dá a opção de fazer crops, né? Que seriam basicamente zoom digital. Então você tem crops de 35mm, de 50mm, e de 75mm. Se você estiver fotografando em RAW, a câmera vai manter a imagem oficial, né, a imagem inteira de 47 megapixels, e mesmo com os crops que você faz. Então, de repente, quando você está fotografando, você cropa a imagem, né, para 50mm, por exemplo. E aí você abre ela no Lightroom, ou enfim, no software de processamento que você quiser, e ele vai te dar a opção de voltar ela para os 28mm, se você quiser. Então isso é super bacana. Se você estiver fotografando em JPEG, você não tem essa opção, ela vai ser na milimetragem, né, no focal length que você escolheu. Então se você escolheu 28, 35, 50, 75, ela vai cortar a foto, né? Mas como você tem 47 megapixels, você tem bastante informação para cortar sem perder qualidade da imagem. Até no 75mm, você tem, assim, o 75mm que ela faz é decente, dá para você usar as fotos nas redes sociais ou na internet. Impressão eu diria que já não faz muito sentido. Eu particularmente chego nos 50mm no máximo, porque eu acho que ainda mantém uma qualidade bem legal, assim, que você nem disse que a foto foi cortada, e você consegue fazer impressões grandes ainda. Então se você estiver, né, usando ela nos 28mm, você tem 47 megapixels, e no 75 você tem 7, né? 7 é um número bem pequeno, mas que ainda permite que você tenha fotos bem bacanas, com qualidade decente, mas eu não recomendaria muito. Então isso é uma coisa para se pensar na hora de fotografar, né? Mas é bacana saber que você tem essa opção ali quando você está fotografando, porque aí você consegue já ver a imagem final, então isso ajuda bastante, né? E eu fotografo em RAW, o que me permite voltar a foto caso eu não queira cropar ela tanto assim, né? Então isso é super bacana também. Eu acho que no geral eu falei dos pontos positivos na minha opinião dessa câmera, mas vale lembrar que ela é uma câmera assim, compacta, super pequena e que tem a mesma resolução e qualidade de uma câmera full frame grande, né? De uma DSLR, como uma Canon 5D, por exemplo. E bem mais leve, bem mais compacta, então ela é uma câmera ótima para viagens, ela é uma câmera ótima para fazer street style, né? O foco dessa câmera, na verdade, é street style e viagens, mas eu usei ela para moda, usei ela para street style, usei ela para viagem, e eu tenho que dizer que assim, eu tô bem feliz com a qualidade da imagem, com os resultados que eu alcancei com essa câmera. Ela é uma câmera extremamente cara para o que ela é, em questão de ser uma câmera com lente fixa, de 28mm, e
Ela é uma câmera bem cara, mas assim, você sabe que você tem qualidade Leica e as imagens, tanto dos vídeos quanto das fotos, vão ser incríveis. Então acho que nesse sentido ela é uma câmera que vale bastante a pena, tá? Na minha opinião, dependendo do que você fotografa, essa câmera não vai ser para você. Então se você fotografa muito em estúdio, né, onde você precisa de uma distância focal mais fechada, ela é uma câmera que não vai funcionar muito. Ela é uma câmera mais para fotografar para fora mesmo. E eu diria que eles não recomendam, né, que você use essa câmera para retratos, mas eu acho que tudo vai do seu gosto e da sua opinião, né? Eu uso essa câmera para fazer retratos, tenho usado ela para fazer retrato, para fazer moda, para fazer o que eu faço normalmente, e eu tenho que dizer que eu tô bem feliz assim com os resultados, né? Eu tenho percebido uma diferença bem grande assim em questão de qualidade de imagem quando eu comparo as fotos dessa câmera com a da Canon 5D, por exemplo. Eu consigo ter mais detalhe, né, no cabelo, na pele, e mesmo que você use essas fotos nas redes sociais ou que você não imprima elas grandes, você consegue perceber uma diferença bem grande em termos de qualidade, né? E assim, eu particularmente fotografo muito com 24 e 35mm. Então eu acredito assim que essa câmera tendo 28mm, ela ficou ali no ponto perfeito para mim, porque às vezes eu noto, né, para mim a 35 acaba sendo um pouco fechada demais. Eu gosto de fotos mais abertas, mas eu não gosto de fotos tão abertas como por exemplo fotos da 24mm, porque eu faço, né? Então eu achei que 28mm foi assim perfeito para mim, porque eu tenho quando eu falo mais aberta, eu quero dizer de foto mesmo, tá? De ângulo, é um ângulo mais aberto. Então assim, pra mim 28mm tem sido, eu tenho amado essa câmera, tanto que depois que eu comprei ela, eu quase não tô usando mais a 5D. Eu usei a 5D para fazer um trabalho de estúdio depois, mas assim, todo o resto que eu tenho feito, né, não agora que a gente entrou de quarentena, mas tudo que eu fiz, e até para fotografar aqui em casa mesmo, né, as minhas fotos no Instagram e tal, eu tenho usado essa câmera porque ela é mais fácil, mas ela é compacta, né, e ela me dá qualidade que, na minha opinião, é tão boa quanto ou melhor que a de uma câmera normal, full frame DSLR, né? Então, nesse sentido eu tenho sido muito, muito, muito feliz com ela. Agora eu quero falar para vocês de alguns pontos que não são tão positivos, na minha opinião, né? Então eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vão discordar ou vão concordar, mas é a minha opinião. E para o que eu faço, né? Então, algumas das coisinhas, alguns dos pontos que, na minha opinião, não são tão positivos, um deles, né? O primeiro é que a câmera, quando você está fotografando em RAW, ela não te dá a opção de escolher o tamanho do RAW como a Canon te dá, por exemplo, né? Então na Canon você tem pequeno, médio e grande. Então isso é bacana, isso ajuda, porque dependendo do que você está fotografando, você não precisa da resolução máxima da câmera, né? Então você consegue fazer com que o arquivo de cada foto seja menor, então você vai ocupar menos espaço no cartão e consequentemente a câmera vai ser mais rápida, tanto na hora de fotografar quanto na hora de visualizar as imagens e também na hora de guardar as fotos no seu HD, então vai ocupar menos espaço. A Leica não te dá essa opção. Então quando você fotografa em RAW, são 50 megapixels que você vai usar em todas as fotos e o arquivo fica bem pesado, ele tem em média 80 a 85 megabytes, o que é bem pesado, porque é uma câmera, né, de 50 megapixels, então muitas vezes você não precisa dessa resolução toda. Então eu gostaria que em uma próxima atualização eles dessem, né, a Leica desse a opção de mudar o tamanho, pelo menos médio e grande, né, porque o pequeno eu acho desnecessário, mas eu acho que médio e grande seria bem bacana e eu tenho certeza que muitas pessoas fariam bastante uso disso. Então acaba, o que acontece? Quando você está fotografando em RAW nessa câmera, você consegue fazer o burst, né, de até 10 fotos, e aí depois disso a câmera começa a processar as fotos por alguns segundos, então você não consegue fotografar por alguns segundos e nem visualizar as imagens. Então eu acho que isso é um ponto bem negativo. Geralmente eu não fotografo em burst, assim, eu não fotografo 10 fotos por segundo, mas quando eu tentei, a câmera deu uma segurada e eu achei que isso foi um ponto negativo. Eu testei a mesma coisa fotografando só em JPEG e a câmera não teve problema absolutamente nenhum. Ela foi bem rápida, fez bem mais, eles falam que ela faz 10 fotos por segundo, mas ela fez bem mais sem precisar pensar, né, sem o processador precisar pensar.
Então, e uma coisa que eu queria dizer também, que é um ponto positivo, é que os JPEGs dessa câmera, diretos da câmera, são maravilhosos. Você quase não precisa de edição em termos de cor, e se você estiver fotografando com a exposição certa, você não tem problema nenhum, dá pra usar super JPEG direto. Mas, né, para trabalho eu gosto de usar RAW, então eu acho que às vezes nesse sentido você pode ter um pouco de, não no dia problema, mas vai te deixar mais assim, limitado, né? Dá uma ajustadinha aqui na voz, né? Tive um pequeno imprevisto técnico. A Canon, ela grava 29 minutos no cartão de 64 GB, que é o que eu tô usando agora. Ela parou e eu não vi. Deveria ter prestado mais atenção. Mas enfim, voltando aqui, né? Um dos pontos, né? Um dos outros pontos da Leica que eu particularmente gostaria que fosse um pouquinho melhor, é o brilho tanto do display grande quanto do viewfinder eletrônico. Eu acho que quando você está fotografando na luz do sol, em alguns momentos é um pouquinho difícil ver como é que está realmente a imagem, tanto no display grande quanto no display do viewfinder. Então acho que o viewfinder é um pouco melhor no sentido que você pode, quando você coloca o seu olho ali, as borrachinhas, né, elas impedem que a luz do sol entre, então você tem uma visualização bem melhor. Mas se você está fotografando com um display grande, em alguns momentos você pode ter um pouquinho de dificuldade na hora de ver tanto, né, o que você está fotografando quanto a foto final. Então é melhor usar o viewfinder mesmo nesse caso, mas enfim, é uma coisa que poderia ser um pouquinho melhor, né? O brilho da tela poderia ser um pouquinho mais alto. E o último ponto negativo, na minha opinião, não é sobre a câmera exatamente, mas é sobre o aplicativo, né, que você usa para conectar a câmera no seu smartphone. É um aplicativo que é pago, né? Então além de você pagar um valor bem alto pela câmera, você tem que pagar um valor anual pelo aplicativo, pela versão profissional, né? A versão com mais funções do aplicativo. Você tem que pagar $50, o que na minha opinião é um absurdo. Esse aplicativo deveria ser disponibilizado gratuitamente, né? Por conta de que você já, né, gastou tanto dinheiro na câmera que eles deveriam, né, te dar o aplicativo. Mas enfim, mesmo que fosse pago, eu acho que não seria um problema se o aplicativo oferecesse todas as funções que você gostaria que ele oferecesse. Então, alguns problemas do aplicativo é que ele é muito limitado, então você não tem controle, né, de todas as funções da câmera. Controle de vídeo você não tem controle absolutamente nenhum, e controle de foto você tem controle da abertura, do ISO e da velocidade, mas você não tem controle do foco, você não tem controle do balanço, não, do balanço de branco você tem controle, mas é super limitado. Então, por exemplo, eu estou usando aqui agora a minha Canon para filmar e eu estou conectado no computador, então eu tenho acesso a literalmente todas as funções da câmera que eu preciso alterar. Eu consigo alterar aqui pelo aplicativo no meu computador ou no celular. O aplicativo do computador tem mais funções até, mas o aplicativo do celular da Canon tem exatamente tudo que eu preciso, tanto para foto quanto para vídeo. E ele realmente não me dá problema nenhum nesse sentido, né? Então, um dos pontos positivos do aplicativo da Leica e da Leica Q2 especificamente é que para você conectar, ela faz uma conexão dupla com o seu telefone. Então, primeiro, ela conecta via Bluetooth, né, com o aplicativo, e aí em seguida ela cria o Wi-Fi e já conecta automaticamente, então ela não perde essa conexão. Então, por exemplo, uma coisa que é super legal também, se você tá com a câmera na sua bolsa, né, mas deixou a função de Bluetooth ligado, mesmo com a câmera desligada, você consegue ver as fotos pelo seu telefone, pelo aplicativo, porque via Bluetooth a câmera cria essa conexão de baixo uso de energia, então a câmera meio que fica conectada o tempo todo, se você deixar o Bluetooth ligado na câmera, com o seu telefone. Então se você acessar ali, né, se de repente a câmera está na sua bolsa, você quer ver as fotos e tal, você consegue ver tudo no seu telefone sem precisar pegar a câmera. Então isso é super legal e funciona 100% das vezes que eu tentei, tá? Funcionou sempre, não tive problema nenhum. Mas na hora de usar o aplicativo, né, para controlar a câmera, ele é bem limitado. Para vídeo principalmente, você não tem acesso a controle manual absolutamente nenhum, nem de foco, né, nem se você quer foco contínuo, se você quer foco específico para uma foto só. Então isso limita bastante na hora de filmar com a câmera, que nem no meu caso, né? Óbvio que eu comprei essa câmera, que ela usar, por conta da qualidade ser tão incrível, eu quero usá-la para tudo, né? Então assim, dificulta um pouco na hora de me filmar, né, que eu preciso me ver, preciso saber o que está acontecendo, preciso controlar a câmera, então é um pouquinho chato, porque eu não tenho acesso a todas as funções que eu preciso,
mas se eu estiver usando a câmera para filmar outras coisas, né, e fotografar e tal, não tem problema nenhum, mas o aplicativo é bem chatinho, assim, então por conta de ser pago, eu acho que até, né, eles tinham que pedir desculpas pelo aplicativo ser tão ruim, assim, na minha opinião é um aplicativo bem limitado, bem ruim. A única coisa boa é a conexão que a câmera cria com o seu telefone, que é uma conexão bem legal, né, essa conexão dupla, e a conexão de Bluetooth da câmera, eles chamam de baixa energia, né, de baixo uso de energia, então ela quase não usa energia tanto da sua câmera quanto do seu iPhone ou Android, então isso é legal, né, e o fato de que você consegue fazer esse wake up via Bluetooth da câmera, né, e pelo seu telefone com a câmera guardada, isso é bem legal, mas eu acho que as funções precisam estar nesse aplicativo imediatamente, então, acho que, né, já passou da hora. Mas é isso, gente, essas foram as minhas opiniões, né, minha opinião dos pontos positivos e dos pontos negativos da câmera pro que eu faço, né, que eu fotografo moda, faço street style, faço, enfim, retratos, e pra mim funciona, acho incrível, eu tenho achado ótimo, e vídeos também, acho que a qualidade de vídeo dessa câmera é, assim, surreal, a definição, sabe, é muito bonito, é muito fácil de você identificar a qualidade da Leica, é bem interessante isso. Mas enfim, se vocês tiverem qualquer coisa aqui que eu esqueci de falar, né? Eu fiz um roteirinho, mas eu fui meio que falando aqui das coisas que eu queria falar mesmo. Então, se de repente eu esqueci de falar de alguma coisa que vocês gostariam de saber, ou se vocês tiverem uma pergunta de alguma coisa específica, pode me falar aqui nos comentários que eu vou responder. Se de repente a gente tiver uma quantidade grande de perguntas, eu posso fazer um outro vídeo, uma outra atualização. Eu quero fazer um vídeo também mostrando na prática, né, usando a câmera para fazer o meu tutorial. Então, se Deus quiser, a gente vai sair dessa quarentena logo e eu vou poder usar ela da forma que eu gostaria. E se de fato, né, minha opinião mudar depois que eu usar ela mais, eu vou fazer outro vídeo aqui para atualizar vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ligar o sininho, comenta aqui embaixo para, né, ajudar, dar um like no vídeo, e a gente se vê no próximo, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa e um beijo para vocês.